E aí, galerinha do nosso podcast Trono de Pipoca, estamos aqui novamente para o terceiro episódio. A gente pede perdão por não ter mantido semanalmente, mas vocês não fazem ideia como é trabalhoso manter um podcast e nem sempre a gente consegue casar agendas, já que também somos trabalhadores convencionais. Não vivemos disso, né, Gabi? Fora daqui. E tem mais um adendo, né? O Gabi é autista, então tem vezes que eu simplesmente tô sem energia pra merda nenhuma. Então, quando falta episódio aqui, provavelmente a culpa é minha. Mas, brincadeiras à parte, Mas esse ato vai valer a pena, Gabi, porque a gente vai falar de um filme mega especial. com certeza. Bom, você já tá vendo na thumb do YouTube ou no Spotify, pelo título. E a gente vai falar sobre o Agente Secreto. Mas, cara, cortei totalmente a introdução do meu querido amigo Jó. Como é que você está, cara? Perfeito, ansioso para falar desse filme, uma das maiores apostas do Brasil no Oscar do ano que vem. E bora falar dessa obra-prima audiovisual, que Bora. não é tão obra-prima assim como a gente pensou. Polêmico. É verdade, cara. A gente tá falando então do Agente Secreto, né? Dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, a grande aposta brasileira do Oscar 2025, 2026, que é estrelado pelo maravilhoso Wagner Moura. Que, cara, se a gente fosse fazer assim um resumo da sinopse do filme, o filme ele se passa na década de 70, 77, né? No ápice do regime. Do regime militar, né, no seu período de maior, vamos pensar assim, no período mais duro do regime, né, onde a repressão ela tá muito forte, mas o que eu acho interessante desse filme é que ele não, assim, ó, o que eu vou falar vai ser estranho, mas não parece que tá dentro de um regime militar, né? Porque, cara, tem todo o filme ele foca basicamente nos Brasis, né? É muito colorido, ele mistura muito, tenta misturar, né, e mostrar as regiões do Brasil. Cara, basicamente ele acompanha um professor universitário que tá indo buscar o filho dele para fugir do Brasil, né? Porque eles, por causa de algumas coisas que acontecem ali, então o filme ele transita assim entre vamos pensar assim, né? Uma história de, sei lá, perseguição e um tanto de espionagem, e já mistura com caçadores, matadores de aluguel, e aí já mistura com a cultura local. Cara, é uma miscelânea de temáticas que junta tudo num pacote só e quer falar sobre Brasil, né? Como é que é o Brasil da década de 70. Mas eu É, queria entender eu do acho João o que ele que acha do filme, né? Gabi, eu acho que isso que tu falou faz sentido da ditadura ela nem ser tão percebida no filme porque ela não é exposta através de palavras. Então a gente acaba até realmente esquecendo que eles estão num período de ditadura de fato, né? Porque no fim acaba sendo até uma história mais intimista, né? A gente acompanha ali o Marcelo, né, que é o Isso, interpretado perfeito. pelo Wagner Moura, e essa tentativa dele, né, de se esconder, de fugir, ele foi buscar refúgio na cidade natal, ali em Pernambuco. Só que a gente foca tanto nele que acaba que as outras coisas, além do mundinho do Marcelo, a gente não tem tanto contato. Então, não sei até que ponto foi proposital pelo diretor e roteirista, o Kleber Mendonça Filho, ou até que ponto a gente, como telespectador, acabou não percebendo essas nuances, né? Cara, assim, eu acompanhei algumas resenhas, né, da crítica especializada, a própria Isabela Boscov, que amou esse filme e fez uma resenha maravilhosa sobre. Só que, pra mim, tá, eu não consegui enxergar o filme que ela enxergou, sabe? Eu fui com muita expectativa para essa obra. Sim. Realmente é uma obra. A atuação.
é excepcional do Wagner Moura, enfim. Parece que é o Wagner Moura interpretando o Wagner Moura, assim, é muito natural a atuação dele. Todos os personagens que se É que propõem. É, pode falar, cara. É que talvez eu acho que tanto tu como eu e diversas pessoas que vão assistir o filme, a gente se frustrou e essas pessoas vão se frustrar com as altas expectativas que estão sendo colocadas nesse filme. A gente foi lá esperando Um assistir filme de uma espionagem, obra-prima, né, né? cara? É. Pelo próprio título, Agente Secreto, até para quem não vê trailer nem nada, eu até evitei ao máximo ver qualquer tipo de trailer para realmente ser surpreendido. Mas o fato de ter sido colocado muita expectativa, eu acho que foi um balde de água fria, assim. Eu gostei do filme. Eu não posso dizer que eu não gostei porque eu vou estar mentindo. Eu gostei, eu ri, eu me diverti. O filme é longo, ele tem 2 horas e 40 e 40. para mim passou rápido, mas a minha expectativa estava tão alta que acabou não surpreendendo. Isso, cara, é porque o que que eu acho que acontece, tá? Bom, primeiramente o que a gente não tem de reclamar. A trilha sonora, ela é maravilhosa. Sim. Ela mistura o que passava no o rádio, ele tem um papel muito importante nesse filme porque ele contextualiza a todo tempo o que tá ocorrendo. É, a atuação do Wagner, ela é maravilhosa, só que por que que eu acho que esse filme ele acaba perdendo a força para ser um concorrente no Oscar brasileiro, tá? Porque até tem um filme que a gente pode até comentar, né, João, fazer episódio somente desse filme, que daí sim eu vejo Sim. realmente um grande concorrente. Eu queria ver esse outro filme brasileiro que eu sempre confundo o nome, né, o João, eu falo que é Céu Azul, mas é É o último azul. o Último Azul, que aí sim tem uma história totalmente nova, surpreendente e simples, mas que eu queria realmente que viesse ao Oscar, porque eu não tenho isso que eu tive com aquele filme com o Agente Secreto. Eu não me pega por ser uma história original e não me conquista e não me faz emocionar, sabe? Né? O Wagner interpretar tão bem ele mesmo, assim, de ser tão natural, é mérito do ator, mas não carrega o filme, sabe? Porque ele me. Eu diria que as atuações talvez sejam o ponto mais alto do filme. Tanto dele quanto do elenco de apoio ali, né? Que é enorme, né? São inúmeros artistas, né? Maria Fernanda Cândido, Isso. Gabriel Leone, aquela Ermila, não sei se é assim o nome dela, Ermila É. Guedes. E eu acho. A A Tânia atriz. Maria, né, A Tânia Gabi? Maria Que, tá. Não, cara, maravilhoso, assim. É, não estereotipou as pessoas que moram na região de Pernambuco. Eu achei isso muito legal. Não foi um filme de estereótipo, é um filme que se propõe mostrar a cultura local. Só que isso é muito legal. eu acredito que na ânsia de contar várias histórias, ele não conta nenhuma história bem. Porque quando mistura o folclore junto de uma história de drama, né? Meio que dá uma quebra, sabe? Poxa, tem muita coisa ruim acontecendo e do nada um folclore no jornal avulso, sabe? Isso me incomodou um pouco, porque eu queria que esse filme fosse, de repente, sobre. Queria que focasse dos refugiados da ditadura que por algum motivo estavam escondidos. Se o filme fosse isso, focasse nisso, acredito que teria muito mais possibilidade de transformar em algo grandioso. Mas por isso que eu não curti muito, sabe? Eu queria que tivesse uma história um pouco mais linear e que fizesse sentido todas as histórias, mas não é porque são histórias diferentes, sabe? Elas não é que elas se complementam, elas falam de coisas totalmente diferentes. Isso me incomodou um pouco. Gabi, respondendo o ponto ali que tu tinha trago sobre a esperança de o último azul ser esse representante do Brasil no Oscar, infelizmente essa hipótese ela já não existe mais porque a Academia de Cinema Brasileira já selecionou o agente secreto como nosso representante. E tipo assim, uma coisa é Injusto, fato. foi injusto.
Eu não diria injusto, mas é porque tudo isso é uma jogada de marketing. Tipo assim, a questão de quem vai para o Oscar e quem não vai é muito sobre a campanha que está sendo feita daquele filme. O Sim. Ainda Estou Aqui no ano passado enfrentou muito isso, desde de quando foi lançado no festival até os meses seguintes, tanto que a Fernanda Torres ali não parou de trabalhar um minuto, ela ficou para lá, para cá, vai em conferência, vai em entrevista. Então, esse filme, eu diria que ele tem chances no Oscar, porque ele ganhou 2 prêmios mega importantes no Festival de Cannes, lá na França, no início do ano, que foi melhor direção para o Kleber e melhor ator para o Wagner Moura. Até eu estava lendo esses dias que o prêmio de melhor ator, uma curiosidade, foi a primeira vez que o Brasil ganhou esse tipo de prêmio num festival estrangeiro, no Festival de Cannes. Então, o Wagner ele está sendo muito cotado como forte candidato à vaga de melhor ator. Talvez o filme não consiga essa força toda para melhor filme, como Ainda Estou Aqui, mas eu acho que é garantido a vaga no melhor filme internacional e melhor ator. Cara, tu trouxe um filme, Ainda Estou Aqui, a mesma temática, a gente pode comparar. Ainda Estou Aqui, ele é muito mais competente em focar apenas em uma história, que é o quê? A história de uma mulher, de uma mãe, que ela tá com a responsabilidade de trazer justiça ao marido que foi raptado, enfim, sequestrado, morto pela ditadura. Ah, e nesse sentido, focando em uma história só, aquele filme, quando eu vi no cinema, aquele filme me comoveu realmente, assim. Me prendeu e me comoveu. Porque no que ele se propôs de contar a história dela, da Eunice Paiva, né? Teve uma ótima condução, sabe? E E aquilo, teve uma quebra de expectativa total com o Agente Secreto, porque a gente foi esperando uma coisa assim e recebeu algo totalmente diferente. É um filme quase, não sei se tu vai concordar, mas é quase meio que assim, é um filme muito mais metafórico, talvez, até em Sim. algumas questões um pouco cartunesco. Eu acho que é como tu falou, Gabi. O Kleber, ele queria fazer um tipo de filme e um tipo não, acho que ele queria fazer vários tipos de filme, só que queria reunir tudo isso num roteiro só, numa história só, e acabou virando esse grande curta, né, de quase 3 horas de duração. É, cara. Mas assim, não sei se tu vai concordar E comigo, perfeito, mas tem uma sensação que é um curta, cara. Perfeito, ótimo apontamento. Tem a sensação que ele é um curta. parece que são várias histórias fragmentadas durante essas quase 3 horas, né? Tipo, histórias fechadas, que daí o personagem do Marcelo, Wagner Moura, ele tá intercalando em cada uma dessas histórias. Perfeito. Mas, tipo assim, Gabi, até eu vou ser bem honesto contigo. Por mais que eu reconheça que o filme dá essa sensação de que o roteiro é meio solto, que ele não sabe focar em alguma coisa só, eu tava adorando o filme até aquela parte final, que é a grande reviravolta do filme. Ah, Não, sim, cara. até ali eu tava adorando o filme, mas aquele final não é que eu não gostei, mas parece que ele foi tão jogado, tipo, Jogado. tão às pressas, sabe, que não sei, tira todo um peso, sabe? Vamos definir um negócio. A gente tá metendo muito pau no roteiro. Vamos dizer que é um roteiro frágil, mas com uma, mais com Uma direção boa? uma direção de filmografia excelente, porque quase não dá para perceber corte no filme. É muito interessante a transição de cena e as trocas, assim. A forma Isso. como ele como ele foca nos personagens, como ele foca nas ações, realmente é muito interessante. O filme é muito, ele enche os olhos, ele é muito lindo, Sim. né? Ele é A muito parte técnica não, para mim não tem nenhum tipo de reclamação. É maravilhosa, desde trilha sonora, como tu mencionou, questão de figurino, sim. fotografia, uso das cores, visualmente é maravilhoso assim. Visualmente é maravilhoso. Mas eu acho que agora a gente não tem muito para onde escapar, João. A gente é obrigado a introduzir alguns spoilers dentro do
da nossa conversa, porque o que que acontece? Cara, enquanto a gente acha que a gente tá assistindo um filme de 77, a gente se dá conta que o filme, na verdade, ele é uma grande alguém ouvindo uma gravação, né? Porque o filme ele intercala Isso. com os dias atuais, que tem ali, acredito que são duas estudantes de jornalismo, enfim, que estão trabalhando na faculdade, né, para avaliar alguns arquivos que a faculdade recebeu de áudio, e elas estão por acaso ouvindo a história do Marcelo. E o filme intercala entre elas comentando sobre o que elas estão ouvindo e a cena que está ocorrendo, né? Essa introdução desse novo elemento não me incomodou, mas o que foi um grande balde de água fria foi realmente o final, cara. Porque o que que acontece, né, gente? A história ela não dá um fim definido pro Marcelo. A gente acaba vendo por jornal que o Marcelo, no ano de 74, acaba sendo morto. E o filme ele faz um salto temporal para os dias atuais, onde uma das repórteres vai atrás do filho do Marcelo, grande já, né? Que é médico, para ela mostrar para ele a história, né? A história do pai dele. E, cara, e esse E drama. também, e também pedir informações, né, Gabi? Porque ela vê Isso, que a fita vai só até certo ponto. isso, Que não perfeito. tem mais informações sobre a vida do Marcelo. E o que a gente. Até, Pode falar, cara. até tem uma cena que eu acho muito, já que a gente entrou no território de spoilers, tem uma cena muito boa que a Elsa, que é interpretada pela Maria Fernanda Cândido, ela tá lá entrevistando o Marcelo e ela fala, Marcelo, eu vou gravar essa fita, eu preciso fazer o registro para minha agência. E ele concorda, só que durante a conversa, várias vezes eles pausam a fita para falar coisas que não, os dois, ambos, não querem que sejam registradas. Então, até esse tipo de provocação, eu achei muito legal essa cena porque mostra, né, que nem sempre o que está nos arquivos oficiais, Ah, gravados, verdade. registrados, transmite em sua essência 100% a É um, realidade é do um, que ocorreu. é um fragmento da informação, né? Isso, um fragmento da E, informação. e cara, Eu acho que talvez. pode falar. Pode Eu falar. ia que tu tava falando dessa cena final, que ela, a moça, né, a funcionária, ela vai atrás do filho do Marcelo, que já tá adulto, já é médico. E aí eu tô deduzindo, né, que é a mensagem que o Kleber quis passar nessas linhas de roteiro, porque, gente, é muito brusco. Em uma Isso, cena, isso. a gente vê o Marcelo escapando de um tiroteio, e a outra cena corta para os dias atuais e não tem mais Marcelo e a gente só descobre que ele morreu no jornal. É muito E o brusco. Eu não sei mais, se. e é o Wagner Moura que interpreta o filho do Marcelo Grande. Sim. Então, não sei se o Kleber quis passar como é cruel essa falta de informações, esses fragmentos de informações. Só que eu não sei, ficou algo tão jogado que Ficou. dá uma sensação estranha, sabe? E digo mais, tá? A ideia é legal. Eu realmente concordo que é legal, mas a forma que foi feita parece que não desceu muito bem, ficou entalada na Cara, garganta, eu sabe? vou te dizer o seguinte, não sei se você concorda. A atuação do Wagner Moura como filho do Marcelo Grande, provavelmente esse personagem custou para ele o prêmio de melhor ator. Porque foi uma atuação preguiçosa, sabe? Não, não deteve nenhuma Mas grande. como assim preguiçosa, tu diz? Porque, cara, assim, o esforço dele o esforço dele foi é, interpretar um médico em torno dos seus quase 50 anos, recebendo algumas informações de gravação do pai que ele já criou, que ele mal não lembra da memória do pai, né? Ele lembra mais do avô que criou ele. E cara, eu não senti peso nenhum, eu não senti peso nenhum nesse contraste, né? Nesse filho adulto revendo as memórias do pai, sabe? Eu não sentia o peso, sabe? É, eu concordo contigo em partes. Eu acho que foi uma atuação, não queria dizer fácil, mas tranquila, que não foge muito da zona de conforto, mas eu não considero que foi ruim, porque a 2/3 do filme a gente tinha ele como Marcelo, e a gente via o Marcelo também em outras épocas do passado, e mesmo nessas épocas a gente via uma diferença de personalidades de uma mesma pessoa,
E nesse terço final, a gente vê ele interpretando o filho do Marcelo. E eu acho que ele fez um bom trabalho porque eu consigo desprender a imagem daquela pessoa, por mais que seja o mesmo ator, dos personagens que foram apresentados pra gente. E um negócio legal também, Gabi, que eu tava parando para refletir esses dias, a Fernanda Torres, no Ainda Estou Aqui, ela foi elogiada principalmente por essa atuação mais contida. E eu vi muito no Wagner Moura essa atuação contida, que não é uma atuação de explodir, de esparramar. E eu gosto disso, tá? Eu não gostava muito, só que ultimamente eu tenho gostado bastante. Cara, mas. Então, muito bom comparar com a Fernanda Torres, porque é, eu consigo visualizar na atuação dela uma atuação contida, mas aí que consegue transmitir muita emoção. Não sei se você vai concordar comigo, mas a atuação dele como filho do Fernando adulto me lembrou muito, em alguns pontos, o Capitão Nascimento em Tropa de Elite. Aquele olhar cansado, com aquelas olheiras, sabe? Tu vê que já é uma pessoa cansada da rotina, não produziu nada de novo, sabe? Mas isso não é bom. Transmitiu. Olha o tanto de reflexão que a atuação dele gerou pra ti. Não, cara, porque. É porque. Por isso que me incomodou o filme. Cara, quer fazer um novo filme com a temática da ditadura militar? Tu quer fazer um novo filme que já teve a mesma temática no último Oscar com. Então, pelo menos, cara, se propõe a ser melhor. Porque esse filme não conseguiu ser melhor do que Ainda Estou Aqui. Que mesmo com uma temática batida, que geralmente é sobre a ditadura militar, conseguiu entregar atuações que não eram é, simplistas, né? Eram simples, mas com muita carga emocional. Te ouso dizer, tá? Que vamos pegar ali a atuação do Selton Mello como o marido dela, né? Que acaba desaparecendo. Ele mesmo, em pouco tempo de cena, ele consegue promover uma atuação melhor que alguns personagens nesse filme do Agente Secreto, cara. Pela carga emocional que ele trouxe, assim, sabe? É... Eu já discordo. Já vou por outro lei, mas tá tudo certo, tá? Cara, é porque assim, ó. A gente pode Cara, discordar. tá muito complicado pro Wagner, porque eu tô dando uma olhada aqui no, na lista de impossíveis indicados. A gente tem Wagner Moura como agente secreto, mas a gente tem o DiCaprio como Uma Batalha Após a Outra. A gente tem. Ah, o Dwayne Johnson por Coração de Lutador, coitado. Michael B. Jordan por Pecadores. Opa, já começa a dar uma incomodada. Aí tem alguns filmes que a gente não assistiu, né? Que foi George Clooney por Jay Kelly. Tem e Timothée Chalamet por Martin Supreme, que a gente não assistiu ainda. Mas, cara, só Michael B. Jordan, tá? E o Leo DiCaprio já dá uma incomodada. Já fica difícil para o É, Wagner Moura. nessa lista eu diria que a maior briga ainda é entre o DiCaprio e o Wagner Moura, tá? Porque nas listas que estão saindo, em outras próprias premiações um pouco menores também, o nome dele tá bem falado. Então eu vejo que tem uma grande força, uma grande chance de pelo menos ter essa indicação. Agora a questão de quem vai ganhar ou não, daí tudo vai depender da campanha, né? De como vai ser vendido isso. É, cara, porque assim, ó. Mas sobre o elenco ali, Gabi, tipo, eu acho injusto comparar. Uma coisa é fato, sempre vai ter as comparações com Ainda Estou Aqui, porque ele foi o grande parâmetro de furar a bolha internacional nessa grande escala que foi, sabe? Então, todos os filmes que vierem daqui para frente, e isso conta de 2025, o Agente Secreto está aí para provar isso, de 2026, 27, todos eles a gente vai comparar questão de roteiro, direção, atuação. Então, eu acho que tu puxou ali o Selton Mello, né, no papel de Rubens Paiva. Isso. Ele entregou um ótimo trabalho, que também foi contido, tanto que não tem nenhuma cena exagerada de atuação dele, e fez esse papel bem. E o Agente Secreto, ele já traz uma diversidade enorme de pessoas, porque ele traz muito recortes, né, da vida pernambucana, e eu acho que cada pessoa ali foi autêntica da sua maneira. Para mim, teve muitos personagens marcantes, sabe? Então eu acho um pouco injusto comparar, dizer que ele foi melhor do que grande parte do elenco que a gente teve nesse filme. Certo.
Anotado a crítica. E. Cara, só que aí que tá. Eu queria ter gostado muito desse filme. Mas é como tu falou. Tá, o marketing desse filme tá sendo muito bem feito, né? Porque a Sim, gente sabe que tem que ser feita essa movimentação para ser visto pela academia e, e fazer esse barulho para ganhar o Oscar. Só que, cara, com qualidade de filme que a gente esperava, ele não se sustenta, sabe? Por isso que é decepcionante, porque ele não se sustenta. Agora, quando a gente vê o Último Azul, cara, foi um filme assim que a gente não esperava nada também. Foi um filme que trouxe um tema totalmente inovador, atuações excelentes, e que é um filme provocativo, cara, sabe? E é que não. que, é que E que, beleza, não teve todo esse apoio de estúdio, não tem força para fazer essa campanha gigantesca. Mas, cara, assim, por história original, por enredo original, é um excelente representante de filme internacional. E que eu queria ver brigando. Esse filme, sim, eu queria ver brigando lá em cima, sabe? sim, mas mesmo que eu reconheça que eu tenha achado o filme bom, mas não achei o filme incrível, e tá tudo certo, eu acho que é normal a gente achar, nem todo filme vai ser incrível, né? Então a gente vai ter muito filme que é bom, não é ruim, mas é bom, e tá tudo certo. Mas por mais que eu goste muito mais de O Último Azul, eu ainda acho que eu prefiro o Agente Secreto como representante do Brasil no Oscar, independente do marketing que está sendo feito, dos prêmios que já ganhou, porque eu acho que ele tem mais cara de Oscar. Eu acho que ele traz mais diversidade de fugir desse circuito que o pessoal tem lá fora, né? De que o Brasil é só Rio de Janeiro, São Paulo. Então, só o fato do filme ser no Pernambuco e mostrar diversos blocos de pessoas, histórias dentro da própria Pernambuco, eu acho que já é um diferencial E bem tem, bacana, sabe? Jó, e tem outro detalhe que a gente não comentou, né? O filme, a todo momento, ele faz um aceno ao cinema norte-americano, né? Focando ali no cinema, focando no lançamento Ah, legal. De Tubarão com Spielberg, né, cara? Então, realmente, ele aposta alto, né? Ele joga, ele toca na ferida de Hollywood, né? Tocando no ápice ali do que era produzido Indiana Jones naquela época também, Tubarão. Sim, é isso, é legal, né? Dá de ver que o Kleber, que é roteirista e diretor, ele teve um cuidado em trazer essas pequenas referências, né, Gabi? É um fanservice total ao cinema, né? E tem até. E eu acho interessante que eu não sabia, cara, que desde aquela época tinha filme legendado no cinema. Tinha aquelas legendinhas pequenininhas, né? Eu achei bem interessante também. É que tá. O filme, se ele tiver a proposta de misturar várias histórias, cara, ele coloca vários temas. Ele arranja tempo pra falar sobre o cinema. Ele arranja tempo pra fazer, colocar um gato com duas cabeças. Ele arranja tempo pra falar sobre o folclore. Ele arranja tempo pra Falar discutir, sobre o carnaval da época. falar sobre o carnaval, falar sobre abuso policial, falar sobre sucateamento de financiamento público em pesquisa, né? Cara, Ele tem vários temas interessantes, né, dentro do filme. por isso que até a gente discute aqui, né? É o filme do Kleber sobre a brasilidade, né? Porque ele traz vários aspectos aqui, vários aspectos. Só que o que realmente nos pega é que aquilo que tá. O filme ele não é ruim, mas ele é uma grande quebra de expectativa. Talvez se ele tivesse cortado aquele final, ele tivesse focado apenas no passado e desse. Eu queria que o filme terminasse assim, Jó. Ele pegando o avião e saindo do Brasil com o filho dele. Sim, seria o final perfeito, digamos assim, para a história do Marcelo. Seria o final perfeito, assim. Porque o relato do filho dele contando que ele esperou bonitinho, o pai dele ir buscar, cara. Olha que carga emocional. Mas eu não consegui me emocionar com isso. Sim. Foi uma linha que Eu também passou. não consegui me emocionar. É por isso que eu acho que a gente concorda nessa questão. O final ficou meio solto, não ficou legal. Poderia ter sido construído. Eu não sei também se é puxando as atuações.
a atuação do Wagner Moura eu não tenho reclamações, mas aquela menina jornalista, não sei se tu vai concordar comigo, eu não curti muito ela, Gabi. Não, não. Eu acho que ela não transmitiu muito a carga emocional. Não, não. Porque daí eu achei que ela ia ter uma conexão com a história, mas ela não tem conexão nenhuma. Ela tá, ela tá bem avulsa ali mesmo. E. E, cara, eu esperava muito mais. E, sinceramente, eu espero que ano que vem, quando a gente tiver um grande filme brasileiro, eles mudem a temática. Porque já tá bem. Tá ficando batido já. Também daqui a pouco vai ser discutido, né? Será que só é possível fazer filme brasileiro sobre a temática Sobre a ditadura. sobre a ditadura, sabe? Poxa, eu queria ver. Olha, eu veria, por exemplo, um Tropa 3, sabe? Eu veria mais um Tropa de Elite. Não, mas aí não, eu não quero Tropa de Elite também, cara. Tem que ser coisa diferente. Eu espero me surpreender, eu espero uma coisa totalmente nova. Assistam o Último Azul e faz uma coisa totalmente nova e arriscada, sabe? E aquele ali muito fora da caixa mesmo, assim, que fica um negócio bom, assim. Eu quero ver, eu acho que eu quero ver filmes mais cultos brasileiros, sabe? Um bom terror brasileiro, eu gostaria de ver, quem sabe. Para o próximo grande investimento, eu queria ver de repente um bom terror brasileiro explorando, quem sabe, os hospícios, enfim. Eu queria ver algo desse sentido, cara, porque eu acho que a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais um ano de filme assim. E que infelizmente a gente sabe que é assim, cara, porque é o filme que Hollywood compra, né? Só relembrar o último Oscar com o Brutalista, que é mais um filme que tem a temática de pós-guerra, né? E é um filme que eles gostam de, na verdade, assim, sempre retornar à história deles, né, cara? Mas eu acho que é isso, Gabi. Sobre o Agente Secreto, eu acho que a gente já falou tudo que estava afligindo os nossos pensamentos, o que a gente queria passar um pouco para o nosso público. Cara. Se tu tivesse algum recadinho final para passar para a galera, o que tu diria? Cara, se fosse dar uma nota pra esse filme, tá? Eu, por eu ter visto antes o Último Azul, e querendo ou não, eu fui com aquela expectativa. Não, o Último Azul, ele é ótimo. O Agente Secreto, ele vai ser excepcional. Como eu vi o Último Azul antes, eu vou dar assim, ó, cara, eu vou dar um 6. Eu vou dar um 6 bem dado, assim, tá? Não passaria de ano. Esse filme pra mim, não passaria de ano. Fosse bem cruel nessa nota, né? Mas tudo bem. Não, cara, é porque assim, eu daria pro Último Azul 9,5 e acho que merece a gente fazer um episódio só sobre esse filme, porque ele foi bem esquecido pe- pelo grande público e por todo mundo foi esquecido basicamente esse filme. E é isso, cara. Não tem o tema pra semana que vem, a gente ainda não tem o tema. É, E agradeço demais a você, ouvinte, que está em mais uma semana para ouvir uma crítica sobre o Agente Secreto. E você, Jó? a dica que eu tenho para os nossos ouvintes é, por mais que vocês escutaram o Jó e o Gabi até aqui, tirem a bunda da cadeira ou do sofá e vão no cinema assistir o filme e tirem as suas próprias conclusões. A minha grande recomendação sempre vai ser essa, independente se estão falando mal, se estão falando bem, se estão falando mais ou menos, a pessoa tem que ir tirar as próprias conclusões para ela ter base, para realmente argumentar e defender o que ela interpretou, o que ela entendeu daquela experiência, o que ela tirou dessa ida ao cinema, né, do assistir ao filme. Então, vão assistir o Agente Secreto. Ele vai ser muito comentado até o ano que vem, ali meados de março, que é quando ocorre o Oscar. Então não fiquem por fora dessa. Esse é o meu recadinho. Mas assim, gente, não sei se a semana estava no cinema também de vocês, mas se fosse para ir ver o relançamento de A Noiva Cadáver em desenho, que é de 2005, e Agente Secreto, eu gastaria meu ingresso. Não falou coisa dessa. Não falou coisa dessa. Eu Eu tô gastaria. quase saindo aqui da casa e do esganar o Gabi Eu, na casa dele. eu gastaria
o meu dinheiro vendo a Noiva Cadáver, que eu vi depois em casa. Mas eu veria também no áudio original, porque tem a dublagem do Johnny Depp e da Helena Bonham Carter. Que ficaria bem mais legal, gente. Espera chegar na plataforma. Não escutem o Gabi, gente. Assistam no cinema, a gente tem que Escutem valorizar o sim. cinema Não, sim, brasileiro. tá. Beleza. Se não assistimos o Agente Secreto no cinema, Mas se você... que tá repercutindo Tá. tanto, a gente vai impedir que outros filmes Tá. tomem o mesmo lugar que esse filme Tá. tá tomando agora. Vamos assistir Agente Secreto, mas peçam para passarem novamente o Último Azul. Aí vocês vão ver o que é representante do Oscar de verdade. Então tá, bora fechar, Gabi. Fechou. A gente vai fechar o pau aqui. Ó, gente, a gente não tem tema. O episódio da semana que vem vai ser algo totalmente novo. E nos aguardem. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Abraço.